celestial. Essa hora, Senhor, é tão importante para nós, quando vamos ouvir a Tua voz, o Senhor falando ao nosso coração, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Dá, Senhor Deus, a Tua unção, a Tua iluminação, a Tua graça sobre a Tua serva que vai entregar a mensagem e os seus auxiliares, para que sejam momentos preciosos na Tua presença, não só para ouvirmos, mas também para aplicá-los no nosso dia a dia. Obrigada por esse grupo que, deixando outras coisas, se entrega ao estudo da Tua palavra. Abençoa cada um nas suas necessidades, de acordo com a Tua vontade. Fica conosco durante este estudo e durante todo o nosso dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos fechar o áudio, né? Deixar só o Rafael aí com o áudio aberto. Rafael, hoje que vai compartilhar a lição com a gente. E que Deus o abençoe, viu, Rafael? Amém. Quando você estiver vendo a minha tela, isso me avisa, por favor. Estou configurando tudo aqui, tá? Ok. Meus irmãos. Bom, vou me apresentar, né? Quem não me conhece, meu nome é Rafael, a minha esposa é a Daniele, está acabando de pentear o cabelo aqui, mas daqui a pouco ela se apresenta. Tem um filho chamado Rafael e uma filha chamada Alice, né? Então, eu já estou na igreja presbiteriana já tem 4 anos, né? Nós estamos aqui, eu já tenho uma caminhada evangélica desde 98, né, quando eu comecei a frequentar uma igreja. E agora o Edman trouxe, né, esse desafio de estar aqui compartilhando com os irmãos aqui uma lição, né, da nossa escola bíblica, de estar ajudando aqui, né, como professor. Então, para mim é um privilégio muito grande, viu, de estar aqui com vocês. E o Edman, ele já chega, né, já traz alguns temas bem, vamos dizer assim, né, uns temas bem complicados, né, vamos falar assim, mas não é essa palavra que eu quero usar, mas temas que a gente trata no dia a dia e que são muito sérios, né, dentro da igreja cristã. E ele já trouxe muito bem, a Jaqueline também, e agora eu vou estar falando sobre a oração. Então, meus irmãos, a oração, ela é algo muito importante para a nossa vida. E aí eu gostaria de começar essa aula com uma reflexão, né? Como que está a sua vida de oração? Como as suas orações têm sido respondidas? Porque algumas pessoas só oram no momento da adversidade e da angústia. Alguém gostaria de manifestar referente a alguma dessas perguntas? Bom, eu vou começar então. A minha vida de oração, ela está bem complicada, dada a minha demanda do trabalho. Mas eu tenho feito as minhas orações, né? Muito no dia a dia. E é muito importante a gente sempre estar orando, né? As minhas orações têm sido respondidas sempre. Eu tenho sempre orado, pedindo a Deus para ser feita a vontade dele na minha vida, seja no meu trabalho, seja onde for. E por que algumas pessoas só oram no momento da adversidade e da angústia? Eu acho que nós hoje somos bombardeados pela mídia, por diversas situações onde às vezes prazeres carnais em que a gente se esquece de fazer uma oração de agradecimento. Então eu acho que muitas pessoas, elas só se lembram de Deus nesse momento da adversidade e da angústia, né? Como se Deus fosse um cartão de crédito especial que quando você está precisando, você vai lá e passa, né? Então, e isso é muito devido a essas situações do dia a dia, do meu ponto de vista.
Alguém tem algum comentário? Gostaria de complementar? Ô, Rafael, Sim, posso comentar da última, rapidamente? claro. Eu tenho a sensação que muitas pessoas, ou talvez até posso me incluir às vezes, eu acho que quase o tempo todo Deus está atuando na nossa vida, mas quando a gente vê sem saída, aonde a única saída às vezes seria o milagre, o sobrenatural, vamos colocar assim, então você vai, a oração, vai falar com Deus porque no seu alcance não tem mais solução. Mas no nosso dia a dia, e aí você talvez vai comentar dentro da aula aí, quase o tempo todo nós dependemos, quase o tempo todo não, dependemos o tempo todo da ação de Deus na nossa vida. Esse milagre acontece no ar que a gente respira e no batimento cardíaco o tempo todo. Só que a gente não toma consciência disso, né, a cada segundo, mas naquele momento de muita dificuldade a gente tende a procurar o Salvador, vamos colocar assim, daquela situação, daquela angústia que nós estamos vivendo. Não sei se eu consegui ser claro. Rafael, Pois não, Luiz. eu acho que nós fomos muito treinados, né, a fazer orações de pedido, né? Então, assim, a gente foi muito vinculado a essa ideia, né, de oração para pedir, para Deus atender uma necessidade nossa, e a gente esquece das outras, né, formas de oração, né, que a gente está querendo aprender, né? Hoje nós vamos estar falando hoje sobre elas. Isso aí. Orar não é uma tarefa fácil, né, pessoal? Assim, exige disciplina, né? Exige a pessoa criar uma rotina de oração, né? Então, nós sabemos que, assim, é um momento de buscarmos mais a presença de Deus, né, em oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? É um momento, não é daqui uma semana, não é para daqui um ano, mas é agora, né? Eu acho que todos nós temos que nos disciplinarmos para ser feito agora, né? Então vamos lá. A oração é o meio que Deus proveu ao homem a fim de que estivesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. A oração é o meio que Deus proveu, né, para que a gente tivesse comunhão, tivesse comunicação, e quanto mais o cristão ora com fé em Deus, mais ele desenvolve essa comunhão. E ele também desenvolve a submissão ao seu Criador, Pai, Senhor, intercessor e conselheiro, manifestando assim o senhorio de Cristo em sua vida, por amor e devoção. Quando isso ocorre, o homem passa a ter a sua vida espiritual e emocional estáveis, e sua perspectiva e objetivos naturalmente mudam. A oração, quando associada à obediência dos preceitos das Santas Escrituras e à vigilância espiritual, é também um meio de vencer o pecado. Gostaria aqui de citar um verso, né, em que o poder da oração, né, como que uma oração pode impactar não só a nossa vida, mas também a vida da sociedade. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Alô? Tiago 5, 17 e 18. Meus irmãos, eu vou colocar no mudo aqui, tá? Quem não estiver, só um minutinho, por favor. Tá, pronto, já coloquei. Então, meus irmãos, assim, o poder da oração, né, ela é muito forte. Ela é algo que
nos faz comunicar com Deus e que Ele nos ouve. Então, aqui está um exemplo de como que a nossa oração pode mudar a sorte de uma nação, né? Então, aquela nação ali passou por 3 anos sem chover. E depois, quando ele orou novamente, é que voltou a chover. Quando Elias. Então, amados, o que significa orar? Orar é conversar com Deus. É o diálogo que mantemos com o Pai Celestial, que falamos-lhes quais são as nossas necessidades, enfermidades e dificuldades. Mas, antes de tudo, devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Então, sentimos no coração a resposta, através do nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, amados, nós precisamos criar esse canal de comunicação. Precisamos sempre estar conversando com Deus, fazer de Deus o nosso melhor amigo. Quantos se recorrem a psicólogos, a psiquiatras, e se esquece que tem alguém que nos ama tanto, que está ali para conversar conosco, que é Deus. Orar é também ter comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada, em Gênesis 5:21, diz que Enoque estava com 65 anos quando passou a ter comunhão com Deus. Através da oração, e a cada dia ele se aproximava mais e mais do seu Criador, por intermédio dessa sublime prática. 300 anos depois, Enoque não foi visto mais, pois o Senhor o tomou para si. Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Ela faz com que a pessoa sinta comunhão real com seu Criador e Pai Celestial. Seria impossível para os cristãos, no decorrer da história da igreja, enfrentar tribunais, arenas, fogueiras, pelotões de fuzilamento, prisões, fome, sede, perseguição, incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza de que não estavam sozinhos, mas sentiam uma mão que lhes seguravam e uma voz suave a lhes dizia: coragem, meus amigos, estou aqui e logo mais estareis comigo. Jesus disse assim lá em João 16, verso 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, eu lembro também do exemplo de Daniel, das grandes conquistas que ele teve, das dificuldades que ele passou, e o que essa conversa e essa comunicação diária fez com a vida de Daniel. Apesar dele estar distante da sua pátria, ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Por causa disso, simplesmente por causa da oração, lançaram na cova dos leões, sendo que ele não tinha feito nada além de orar. Então, o rei Dário, né, que até nos versos lá diz que ele era um grande amigo de Daniel, que ele amava Daniel, ele não dormiu naquela noite que ele foi lançado na cova dos leões, imaginando que Daniel tinha sido devorado pelas feras. Porém, como nós sabemos, né, e ao contrário do que o rei Dário pensava, o jovem profeta de Israel estava bem vivo e glorificava a Deus por ter fechado a boca dos leões. E aí eu faço mais uma reflexão. Será que vale ou não a pena conversar e ter essa comunhão com Deus? É claro que vale. Mas orar, ela não significa uma repetição contínua. Ela não significa uma reza contínua, não. Ela é muito mais do que isso. É conversar, é dialogar mesmo com Deus. É um processo que flui normalmente e de forma espontânea. Ou seja, o próprio Espírito Santo nos move, nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que fazemos.
o próprio Espírito Santo nos faz recordar de pessoas que às vezes estão passando por necessidades e que precisam da nossa oração. De acordo... Então, nós temos que fazer a oração como? De acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas petições, de acordo com o nosso amor ao próximo, de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. E isso agrada muito a Deus, quando a gente faz uma fuga das vãs repetições. Os discípulos, né, eles pediram Jesus que lhe ensinasse a orar, para vocês verem que não é fácil. Os discípulos estavam com Cristo, oravam com ele diariamente, e mesmo assim, em um momento, viraram e falaram assim: Jesus, nos ensina a orar. E aí, Jesus ali, né, na sua grande sabedoria, falou o seguinte: olha, vou te ensinar, vou ensinar vocês a orar. E ele disse assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, qual que foi a lição de Cristo com o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso? É que fosse uma oração completa, onde fala da nossa necessidade, que é o pão nosso de cada dia, né? Que fala sobre o próximo, de perdão, que fala para nos guardar a tentação, nos livrar do mal, ou seja, uma oração completa, né? Eu já vi pastores fazendo uma pregação inteira em cima do Pai Nosso, mostrando por que ele é tão completo e por que Jesus ensinou a orar assim. É algo lindo, né? Eu não vou focar aqui porque senão eu não consigo falar de todos os temas, mas esta é a única oração ensinada por Jesus e ainda utilizada pelas igrejas nos dias atuais. Então, eu não tenho costume de orar. Comece orando com o Pai Nosso, comece orando, mas não repetindo, ora apenas uma vez, mas ora entendendo aquilo que você está transmitindo, aquilo que você está falando com Deus, ora refletindo sobre cada uma das frases. Que aí, quando você perceber, você já vai estar fazendo o quê? Uma oração espontânea do seu coração. Se lembrando de cada um desses pontos que precisam ser falados. A quem orar e quando orar? Parece ser simples, né, a resposta dessa pergunta, né? Mas hoje, em tempos de teologia liberal, há uma grande confusão por muitos pregadores que querem colocar dentro da Bíblia pronomes neutros, né? Falando que, olha, quando não nasceu o filho, mas nasceu a criança de Deus, Deus, ele não pode ser relacionado como Senhor, porque ele também pode ser Senhora. Então, ou seja, há uma confusão, né? Para muitos, eu acredito, graças a Deus isso não tem na nossa igreja, mas para muitos é essa confusão. E aí, por isso, nós devemos orar somente a Deus e a ninguém mais. São muitos os textos bíblicos que lembram, ensinam e advertem e estimulam também o homem a buscar a Deus em oração todo o tempo. Em Deuteronômio 6, verso 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, em todo momento, né, em Efésios 6,18 também, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos. Ou seja,
A Bíblia está sempre nos alertando que devemos orar somente a Deus e que devemos orar e que não há outro Deus além do nosso, que possa ouvir e responder às nossas súplicas. Aliás, a palavra de Deus, ela condena a oração a qualquer outro ser que não seja o Deus eterno e criador, sustentador do universo e redentor da humanidade. Então, em Êxodo, né, tem-se o exemplo, né, que fizeram um bezerro de ouro para render a adoração e oração, e a gente sabe que aquilo ali foi um marco na história do povo de Israel, que eles não entraram na Terra Prometida. Aquilo ali, o que aconteceu posteriormente? Aquilo ali, quando a gente analisa o contexto inteiro, Deus não deixou de os levar para a Terra Prometida, mas Deus não levou aquela geração. Passaram 40 anos no deserto para que toda aquela geração de coração duro padecesse no deserto e se levantasse uma nova geração para entrar na Terra Prometida. Então, meus irmãos, até Moisés, né, foi ele tirado esse benefício, ele morreu antes de entrar na Terra Prometida, por causa de algumas ações de entender que não é somente a Deus, que não é pelo nosso braço, enfim. Então, amados, quando que devemos orar? Quando está tudo bem. Não há dúvida de que devemos orar em todo tempo, em qualquer circunstância. Jesus ensinou essa verdade dando o seu exemplo aos discípulos. Entretanto, parece que descuidamos da prática da oração quando as coisas estão indo bem. Ainda que tudo pareça tranquilo, o crente deve estar vigilante, consciente das suas fragilidades e na presença do Senhor, em constante oração, pois, entre muitas bênçãos da oração, destaca-se o fato de que ela preserva-nos do mal, como nós lemos, né, na oração do Pai Nosso. Sansão, por exemplo, não é alguém para ser imitado. Ele só clamava ao Senhor quando estava em apuros. Para muitos, a oração só deve ser feita quando alguém se acha enfermo, desempregado, sofrendo algum tipo de problema no seu trabalho, quando seus bens são subtraídos, ou quando alguém desaparece, né? O membro da família desaparece, ou coisas semelhantes. Atitudes como essas privam o crente das bênçãos divinas através da oração preventiva. Amados, quando eu penso em oração preventiva, eu lembro da oração de Jesus no Getsemane. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ia ser levado à cruz, mas mesmo assim, ele orou. Mesmo assim, ele foi lá para o Getsemane, e é uma oração tão linda, tão completa, é uma oração assim, que Jesus fez, pedindo para nos guardar do mal, falando com Jesus, né, expressando a Deus, que o Senhor não tire das minhas mãos aquele que o Senhor me deu. Então, Jesus ali faz várias orações, até por nós, ele faz oração por aqueles daquela época e por aqueles que ainda vivem. Então, ou seja, a oração, ela tem que ser em todo momento, não só na adversidade, mas também quando está tudo bem. 1 Timóteo, Paulo diz assim a Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, amados, nós temos que fazer, eu vou estar falando sobre intercessão, que é uma forma de oração, sobre ações de graça, mas assim, nós temos que orar todo o tempo, é quando está tudo bem, é de forma preventiva, e também no dia da angústia e da adversidade, é claro. O verdadeiro discípulo do Senhor enfrenta nessa vida lutas, provas e aflições. O próprio Jesus falou que não seria diferente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Os discípulos, inclusive, eram conscientes desse fato. Em Romanos, capítulo 5, verso 3, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, mas os discípulos tinham ciência que nós iríamos viver a adversidade, que iríamos viver a angústia, e que muitas vezes a única coisa que iria restar para nós seria a oração. A comunhão, o apóstolo Paulo, né, ele nos dá essa receita bíblica para vencermos o dia da adversidade, que é perseverar na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Romanos 12, verso 12. A comunhão com o Senhor, cultivada através da oração, muda no crente sua visão acerca das coisas que o cercam. Os problemas, as circunstâncias contrárias, não abatem a sua fé em Deus. E a sua confiança firme, que Ele é poderoso para que, caso não livre, o fará da situação problemática um vencedor e tornará o mal em bem. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos abra os olhos, para que possamos ver o invisível e assim, pela fé, descansar nele, sabendo que todas as coisas estão sob o seu domínio. Então, meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes nós vamos passar por uma enfermidade, por uma situação problemática, mas, no fim, nós vamos vencer. E sabemos que Deus, Ele é poderoso para tornar aquele mal em bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Estejam à vontade para me interromper, para complementar, viu, meus irmãos? Como orar? Com reverência. Todo crente deve saber que não se pode chegar à presença de Deus sem reverência, sem fé, sem santo temor. Quando o homem foi criado, Deus já era adorado e reverenciado pelos anjos. A reverência para com Deus é um princípio bíblico. Ora, o apóstolo Paulo escreveu em Timóteo, né, capítulo 1, verso 17, assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Todo relacionamento do homem para com o Senhor deve levar em consideração a reverência que lhe é devida, inclusive não somente na oração, mas também no seu serviço, considerando que o Senhor é Deus. Ele próprio espera esse tipo de atitude do homem. Orar a Deus com fé, reverência e temor é falar com Deus, é falar com Ele pelo novo e vivo caminho provido por Jesus e ajudado pelo Espírito Santo. Salmos 96, verso 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Então, amados, nós temos que ter reverência, nós temos que saber o nosso lugar de dependência, o nosso lugar de pecador. Nós temos que saber o nosso lugar. É necessário também que nós oremos com fé e humildade. É uma contradição um crente entrar na presença de Deus em oração, duvidando do seu poder, da sua graça e das suas promessas. Né? Em filmes de Hollywood, eles costumam muito propagar isso, né? Deus, se o Senhor existe, me livra disso daqui. Né? Então, é uma contradição muito grande alguém orar e pedir a Deus duvidando. Então, nós temos que ter fé, temos que ter humildade. De um crente se espera entrar na presença de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós a nossa fé. Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera.
deve o crente reconhecer a sua insignificância, as suas tendências, as suas fragilidades, necessidades, e estar disposto a confessar os seus pecados e deixá-los, e buscar fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente também, ele tem que sempre orar priorizando o reino de Deus e os seus valores eternos. De todo cristão espera-se que quando se encontrar no altar do Senhor em oração, dê prioridade ao reino de Deus e aos valores eternos que o constituem. Eu me lembro quando eu era líder de jovens, os jovens, né, muitas vezes oravam assim, não, eu quero muito que o Senhor volte, né, que Deus volte, mas que primeiro eu case, né? E jovens, né, eles costumam muito falar isso, e pela vontade de constituir uma família, né, é algo bom, eles fazem isso ali, não na maldade, mas, é claro, um desejo ali da sua juventude, de conhecer a sua futura esposa, né, e de viver uma vida de casado que é tão boa, né. Então, meus amados, assim, em Lucas, verso 11, Jesus ensinou, né, o Pai Nosso, e aí eu gostaria de citar essa frase aqui novamente, de priorizar o reino, né? Quando orardes, dizei, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós temos que priorizar o reino, nós temos que priorizar os valores eternos, estar à frente às nossas necessidades. Porque se a gente fosse fazer uma oração sincera, quem não ia querer fazer uma oração? Deus, me faça milionário, me faça acontecer tudo de bom, né? Faça que todo mundo seja próspero. Mas e aí, qual que é a vontade de Deus? Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Por quê? Até na adversidade é Deus trabalhando. Até na falta de prosperidade, é Deus trabalhando. Até na situação adversa, como nós estamos vivendo com a Covid, é Deus trabalhando. Então, meus irmãos, isso deve fazer parte do caráter cristão. Essa questão de valorizar, de priorizar o reino, dos valores eternos, ela tem que fazer parte do nosso caráter. Segundo, porque com essa atitude, aquelas coisas essenciais que foram pronunciadas por Jesus Cristo serão acrescentadas. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, meus irmãos, para fechar aqui esse slide, nós não podemos e devemos chegar à presença de Deus em oração, sem reverência, sem fé, sem santo temor e sem o caráter de priorizar o reino de Deus e os seus valores eternos. Onde orar? Né? Amados, eu trouxe esse onde orar, não foi para a gente condicionar os locais de oração, mas para mostrar que nós temos que orar em todo tempo e não só no templo. Por quê? O templo, ele é um lugar de oração. Biblicamente, todo templo evangélico dedicado a Deus se torna uma casa de oração. Nela, os cristãos se reúnem para buscar a presença de Deus e receber as suas bênçãos. Consagrações, círculos de orações, já são reuniões tradicionais em nossas igrejas. Ocasiões em que compartilhamos com os santos, os nossos irmãos, as nossas adversidades. Testemunhamos também resposta, cura para as enfermidades e resolução para os nossos problemas. E disse-lhe Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, verso 13 a parte A. Mateus 18, verso 19 e 20.
E também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito, por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Então é importante, meus irmãos, a gente participar do culto de oração, né, que hoje tem sido feito online, mas de irmos lá no templo participar. Estarmos ali reunidos em 2, 3, orando uns pelos outros, ouvindo os problemas uns dos outros, chorando uns com os outros, aconselhando uns aos outros. Também é muito importante a oração como, em particular, Jesus, em seu sermão no monte, enfatizou a oração feita em particular, que a oração feita em particular, ela é ouvida pelo Senhor, que vê secretamente. É a melhor maneira do crente estar a sós com Deus e contar para ele as suas angústias e problemas da vida, sem que ninguém saiba pelo que passa. É a oportunidade que você tem de confiar somente ao Senhor num problema de difícil solução. Mateus 6, verso 6, Jesus orientou assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amados, um não elimina o outro. Nós temos que ter a nossa oração em particular e temos que ter a nossa oração no templo, com os irmãos. No templo ali, meus irmãos, não é a questão do local físico, mas é de estar em conjunto, que às vezes pode ser uma reunião na casa de algum irmão, né? Que pode ser virtualmente, como temos feito, ok? Em família. A igreja em Jerusalém enfrentava uma das maiores lutas da sua história. Herodes, rei dos judeus, prendeu 2 de seus principais líderes, Tiago e Pedro. A popularidade desse monarca estava em baixa. Ele julgou que a perseguição aos cristãos iria ajudá-lo a recobrar o seu prestígio. Sendo assim, primeiramente, ele mandou matar a Tiago, para sentir a reação do povo. E lá em Atos, a gente vê que foi um sucesso. Todo mundo parabenizou Herodes. Então, ele marcou a data da morte de Pedro, um dia após o encerramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retornar aos seus países de origem. Com este acontecimento, Herodes conseguiria chegar ao ápice da sua popularidade. Porém, em Atos 12, verso 5, eu não coloquei aí, deixa o seguinte registro. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia uma contínua oração por ele. Aqueles primeiros cristãos não tinham um templo sede ainda para se reunir. Eles se reuniam onde? Em casa, em família. E eles utilizavam ali, né, nas suas casas, um lugar para cultuar a Deus e para orar. E quando aconteceu exatamente o milagre ali, né, que Pedro saiu da prisão, eles oravam na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, quando o anjo de Deus, em resposta às orações, visitou o cárcere, onde estava preso o apóstolo Pedro. E o que aconteceu? O libertou. Atos 12, verso 2. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E também, amados, hoje nós também temos a nossa reunião, né, em família, em oração, ou seja, entre pais e filhos, que muitos chamam de quê? Culto doméstico, né? Os lares evangélicos que se reúnem diariamente para orar são mais felizes, harmoniosos. Os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que eles desfrutam. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. É necessário fazermos o culto doméstico. Se ainda não fazem, comece hoje. Desfrute daquilo que Deus tem para conceder para você e sua família. Quais são os tipos de oração?
se considerarmos toda a narrativa bíblica, desde o Antigo até o Novo Testamento, veremos que existem muitos tipos de oração. Ao ensinar sobre a realidade, né, daquela luta espiritual, Paulo escreve sobre a variedade de tipos de oração. E ele diz que os crentes devem vestir-se da armadura de Deus, por meio de toda oração e súplica. A expressão toda oração usa um termo grego muito amplo, que se refere aos muitos tipos de oração. Escrevendo a Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo exorta os crentes a usar a prática das súplicas, orações, intercessões e ações de graças, como eu li lá em 1 Timóteo 2, verso 1. Entre os principais tipos de oração, então, eu vou começar destacando a adoração. A adoração é aquele tipo de oração em que simplesmente adoramos a Deus. Todo crente verdadeiro tem que orar assim regularmente. A oração de adoração, ela tem que ser uma prática comum em nossas vidas. Eu me recordo, eu não sei, teve algum evento que eu fui em que o pastor David Killa, ele falou algo que marcou minha vida, que ele dizia que a adoração era um estilo de vida. Então isso faz com que o quê? Que a oração de adoração seja um estilo de vida diária em nossas vidas. Então, amados, nesse tipo de oração nós não pedimos nada, mas unicamente nos ocupamos em adorar a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Um exemplo notável desse tipo de oração é o episódio de Paulo e Silas, em que a Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus. E Atos 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Ou seja, eles estavam ali numa diversidade, tinham tudo para fazer uma oração de súplica, de intercessão, de clamar pela vida deles, mas eles estavam fazendo o que ali? Uma oração de adoração. Oravam e cantavam ali continuamente hinos a Deus. A oração de adoração ou de louvor é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando-o pela sua grandeza, força, eternidade, poder, enfim. Amados, assim, a gente passa exaltando todos os atributos de Deus. Seria como elogiar a Deus falando sobre o que Ele é. Jesus disse que Deus procura adoradores. João 4, versos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adore ao Senhor, reconhecendo a sua glória e majestade. Ação de graças. A oração de ação de graças é aquele tipo de oração em que nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos derramadas em nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Geralmente somos muito bons em pedir e péssimos em agradecer. Então, o tipo de oração de ação de graças deve ser cada vez mais constante em nossa vida de oração, nossa vida cristã. Amados, não tem como não agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Não tem como não agradecer a Deus pelo nosso emprego. Quantos estão desempregados por causa dessa crise causada pela pandemia? Quantos estão com tantas dificuldades? E não é porque há um exemplo ruim, mas porque nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele nos tem dado, pela saúde da nossa família, pela saúde dos nossos filhos. Então, amados, essa oração é um agradecimento, sabe, por
tudo que Deus faz em nossas vidas. É uma expressão de gratidão. E também pode ser uma ação de graças por um livramento, por uma cura, por uma resposta de oração. Agradeça a Deus declarando suas maravilhas em sua vida. Salmo 75, verso 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos o louvor, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas o declaram. Então, amados, essa oração é uma oração contínua também. É uma oração em que agradecemos a Deus pela oportunidade de estudar, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de levantar a cada dia. Amém? Tipos de oração, mais um tipo de oração, confissão do pecado. A oração de confissão é um momento em que refletimos, arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados. Devemos falar com Deus contando o que fizemos de errado, reconhecendo o quê? Que somos falhos. O que fazemos de errados contra nós mesmos ou contra alguém também aborrece a Deus e deve ser confessado. Deixar de confessar a Deus, amados, é pecado. Uma oração sem um momento de confissão, dificilmente ela será ouvida. Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, a oração de confissão de pecado, ela tem que ser algo contínuo também. Nós temos que confessar os nossos pecados. Mais do que isso também, se arrepender dos nossos pecados. Porque o arrependimento, ele é algo que a gente toma nojo. É algo que a gente toma uma aversão. Então, quando a gente confessa os nossos pecados, quando nós fazemos, por exemplo, como Davi, que rasga ali o coração diante de Deus e confessa o seu pecado e fala, né, e se reduz à sua insignificância, Deus ele passa a ouvir as nossas orações. E quando nós nos achamos que não temos pecados, Deus ele não nos ouve, como diz o salmista. O salmista chama a atenção quanto a isso. Por isso, abra seu coração diante do Senhor, confessando os seus pecados. Tem um verso também que me veio à mente aqui, mas eu não lembro onde está, que diz que nós devemos também orar pelos nossos pecados que estão em oculto. Se alguém se recordar, pode abrir o áudio aí e falar. Então, assim, traga à minha mente os pecados que estão em oculto. Eu me recordo que eu tinha uma líder, né, na juventude, onde ela sempre, quando ela orava, isso me chamava muita atenção. Ela orava assim: Deus, revela-me os pecados que estão em oculto. Então, mas nós temos que sempre pedir ao Senhor para nos revelar os pecados que estão em oculto. Então, a confissão de pecado é aquele tipo de oração que confessamos a Deus todas as nossas falhas e pecados. Nesse tipo de oração, nos apresentamos diante de Deus, expressando a consciência de quão dependentes somos da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. E o apóstolo João escreve sobre a importância desse tipo de oração. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Rafael, Pois não. Depois de santificarmos a Deus, né? Depois de louvarmos a Deus, de bendizermos a Deus pelo que Ele é, né? A parte mais importante a seguir disso é a confissão, né? Sim. Porque se não confessarmos, né, os nossos pecados, nós não estaremos aceitando a obra de Deus na nossa vida. A gente vai estar louvando a Deus, glorificando a Deus, mas não querendo abrir mão da nossa vida, do nosso pecado, né? Dos prazeres da carne.
dos nossos prazeres, e é isso que vai estar representado nessa postura, né? Então, depois de reconhecermos quem Deus é, nós queremos a obra dele, né, para nós. E a obra dele é reconhecermos a nossa pobreza de espírito, a nossa fraqueza e pedir perdão pelas nossas faltas e pedir que ele nos mude, que ele nos santifique a cada dia, né? Amém. Obrigado. Amém, é isso mesmo, ele. Isso mesmo. Aqui, ó, A Jaqueline colocou lá no chat, né? Ah, Esse que você falou, Rafael, Salmo 19, 12, 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É o 12, né? E também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Muito obrigado, Jaque e Betsy, pela leitura. É isso mesmo, amados. Então, ali no final do verso 12, ele diz, né? Em outras traduções diz assim, né? Revela-me os pecados que estão em oculto. Petição. Uma oração de petição é aquele tipo de oração em que nos dirigimos a Deus apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Somos encorajados pelas Escrituras a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Todas as nossas ansiedades. Nós podemos fazer isso com confiança, pois Ele é quem cuida de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, podemos pedir a Deus por sua provisão, ao nos conceder o sustento diário e as coisas que são essenciais em nossa vida. Podemos pedir por bênçãos e dons espirituais, por sua orientação, proteção e sabedoria. As petições são seus pedidos especiais por sua vida, pela vida da sua família, pelos irmãos, pelos amigos. É o momento que fala com Deus sobre os desejos do seu coração. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Mas é importante primeiro agradar a Deus com adoração, ação de graças e o quê? Confissão de pecados. Em Filipenses 4:6 também fala sobre a petição. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então, amados, aproveitando, dando a deixa, a súplica, né? Ela também é um tipo de oração, mas ela é uma petição ainda mais intensa. A súplica é aquele tipo de oração em que basicamente significa um pedido insistente de socorro. Jesus, ele fala exatamente sobre a súplica quando ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem pede, abre-se-lhe-á. Então, amados, Jesus, ele fala sobre isso, ele ensina sobre isso, que a gente, olha, temos que fazer a nossa súplica, temos que ser aquele amigo inoportuno, de ficar lá batendo na porta, de ficar clamando, suplicando a Deus, diante das nossas necessidades. Nós podemos, amados, a súplica também é uma forma de desabafo com Deus. Quando temos problemas, podemos lhe contar tudo o que sentimos e pedir a sua ajuda. Quantas vezes a gente tem que fazer uma súplica, né? Já viu acontece isso muito no trabalho, né? A pessoa vai lá, talha seu sangue, e você fica nervoso com aquela situação. Então, quantas vezes você tem que fazer uma súplica a Deus, falando assim: Deus, trabalhe no meu coração a paciência, porque às vezes eu não tenho paciência para lidar com aquela pessoa, às vezes com o subordinado, às vezes com o chefe.
né? Então é um momento que a gente também desabafa com Deus e faz isso, um pedido de socorro, fala, Deus, socorro, me ajuda. Sabe? É uma oração do aflito, mas é uma oração do aflito que tem fé e confia na ajuda de Deus. Salmos 25, versos 16 e 17. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Então, o salmista, né, ele faz esse pedido de socorro a Deus. Intercessão. A intercessão é aquele tipo de oração em que intercedemos por outras pessoas. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam, ou que nem mesmo conhecemos pessoalmente. Isso significa que podemos interceder por familiares, por amigos dos nossos amigos, mas também podemos e devemos interceder por pessoas que não são próximas a nós. Podemos, a gente lê Efésios aí, podemos usar esse tipo de oração para orar a Deus por nossos irmãos na fé que estão espalhados por todas as partes do mundo. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí, assim, eu quero fazer uma pergunta aqui, ninguém precisa responder, não. Você lembra de orar pelos missionários da nossa igreja? Pelos missionários que às vezes não são da nossa igreja, mas que estão lá no campo missionário? Nós temos que sempre interceder por essas pessoas, porque não é fácil estar longe da família, não é fácil estar em outra cultura levando a palavra de Deus. Não é fácil. Né? Já tivemos pastores, né, reverendos, que vieram à nossa igreja contar o testemunho e a dificuldade de levar a palavra. Né? Como eu lembro daquele pastor lá da Amazônia, esqueci o nome dele, falhou o nome dele aqui. Mas, Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho, obrigado, Jair. Ele contando as dificuldades que às vezes ele tinha que gastar um tanque de gasolina de barco para chegar até a aldeia, para fazer a administração, e dentro do barco ele tinha que ir meio vazio, porque ele já tinha que ter mais combustível para a volta. Imagina só toda a dificuldade ainda com perigos, né, do motor pifar, dar um problema, enfim. Então ele tem que ser mecânico também, ele tem que, enfim, é uma dificuldade muito grande. Então lembrem-se sempre de orar por essas pessoas. O apóstolo Paulo diz que... Rafael, oi. Imagina a luta espiritual paralela, né? Pois é. O diabo, né, o Satanás, tentando a pessoa desanimar, né? Desistir. Larga isso para lá. Imagina a luta espiritual que há no meio disso aí. Com tantas dificuldades. Pastor Marcelo, ele podia simplesmente focar ali na comunidade que ele está, mas ele faz uma viagem de barco para ir até outra comunidade para levar a palavra. Né? Ou seja, ele podia falar assim, não, já estou com essas ovelhas aqui, mas ele, para mim, foi um grande exemplo de pessoa que não mede esforços, né? E que luta exatamente contra isso, contra o desânimo, de falar o seguinte, poxa, por que eu tenho que ir? Eu já estou cuidando das pessoas que estão aqui perto. Por isso que a Bíblia fala que a fé é um dom que Deus mesmo nos dá. Né? É Deus que alimenta o nosso coração com a fé e que nos leva a orar. Valeu. E outra coisa que eu acho interessante foi porque que me impactou muito essa pregação toda a conferência do Marcelo Carvalho, foi ele falando até da depressão, né? A depressão pela qual ele passou. Então, você vê que, às vezes, a gente se dispõe, por exemplo, vamos fazer coisa prática aqui, preparar a lição para o domingo que vem. E a gente encontra coisinhas assim que vai tirando e a gente fica desanimado, né? Obstáculos assim. Imagina uma pessoa que está ali com o objetivo dele, que é levar o evangelho para as pessoas, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, o
quanto que carece das nossas orações e as dificuldades que passa, com certeza, porque fazer a vontade de Deus e tirar pessoas do inferno, gente, assim, ser instrumento de Deus para libertar as pessoas, não é coisa que assim, precisa realmente de que nós nos conscientizemos que é preciso orar pelos missionários. Nós estamos indo com os missionários quando nós oramos com eles, por eles, né? Amém. Meus irmãos, a gente combinou de terminar 10h10, mas eu vou pedir só mais 5 minutos, vou dar uma acelerada aqui para fazer o fechamento, ok? Então, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Nesse sentido, devemos orar até por aqueles que nos maltratam. Mateus 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Então, o maior exemplo de intercessão, né, de oração de intercessão, é João 17, né, em que Jesus ali, ele faz uma oração, né, João 17 todo, mas eu quero trazer só alguns aqui para trazer assim, um exemplo de intercessão. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles receberam, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e que creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Há outros tipos de oração também, meus irmãos. Temos a oração, como, por exemplo, a oração do profeta Jeremias, que eram orações do quê? De lamentações. Então, o seu principal objetivo é uma profissão de fé, mas ela é caracterizada simplesmente pelo lamento, e que geralmente são feitas pelos crentes num estado de angústia muito grande, como passou Jeremias. Como cobriu o Senhor, nas Lamentações, capítulo 2, verso 1, como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, ó filha de Sião, derrubou o céu, a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos teus pés no dia da sua ira. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Ou seja, né, alguns falam que Jeremias era alguém extremamente deprimido, né? Alguém que, dado todo o livro de Lamentações, ele expressa sua depressão, suas lamentações, através das suas lamentações. Há também as chamadas orações imprecatórias, que é um tipo de oração muito comum no livro de Salmos, e que muita gente tem dificuldade de entender essa oração, já que algumas vezes envolve maldição. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumultos, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Salmos 83, verso 1 e 2. Mas as orações imprecatórias à luz da palavra não são orações que reivindicam vingança própria contra aqueles que se levantam em oposição a Deus e a seu povo. As orações de imprecação é um tipo de oração que mostra zelo e preocupação com a glória, a santidade e a justiça de Deus. A oração imprecatória pede que o juízo de Deus seja derramado sobre os ímpios
não para que os nossos desejos sejam satisfeitos, mas para que Deus seja honrado e glorificado adequadamente e seus propósitos sejam cumpridos. Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, amados, quais são os frutos de uma vida de oração? O primeiro fruto é a comunhão. Nós passamos a ser mais amigos de Deus. Passamos a ter mais comunhão com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, fiel é Deus, pelo qual foi chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo ponto, segundo fruto, termos uma vida de fé e esperança. Então, um dos aspectos da vida devocional diária é que ela nos faz viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. O homem natural não é assim. Ele aborda todos os assuntos e situações diversas com lentes meramente humanas. Mas o homem se move na revelação do Espírito de Deus, vê através da fé e tem convicção na esperança. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Expandimos a nossa maturidade espiritual. O apóstolo Paulo escreve assim em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, o contexto é, ele começou a ter uma maturidade espiritual. Crescemos em amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, verso 36 a 39. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E inundados pelo pleno conhecimento de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 16 e 17. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os na minha oração. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amados, não há limite para o crente viver uma vida de constante e crescente oração. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retei o que é bom, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Não há limite, amados, não há limite para o crente viver uma vida constante e crescente de oração. Amém? Bom, é isso, meus irmãos. Sem prolongar demais, eu gostaria de pedir o Ed, mas se alguém tiver alguma dúvida, me procura lá no nosso grupo, só à vontade, né? Vou compartilhar com vocês a apresentação também, para que vocês tenham os versos. E gostaria de pedir ao Edmo para que fizesse essa oração para a gente finalizar. Querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos, ó Deus, pela exposição da tua palavra, pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós, para que possamos compreender o que aprendemos, possamos meditar no que ouvimos, possamos aplicar na nossa vida, ó Deus, de tal forma que a oração seja uma constante no nosso viver, e o Senhor Jesus, ó Deus, possa reinar no nosso coração, em todos os momentos, ó Pai, em que o buscarmos, em que estivermos em comunhão com o Senhor através da oração, e que possamos, ó Deus, aproveitar das tuas promessas, e possamos depender do Senhor
em todo o tempo. Recebe sempre, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, santifica a nossa vida, instrui-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, ó Pai. E nós nos entregamos ao Senhor, ó Deus. Obrigado por este aprendizado nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos os que participaram, eu vou incluir o telefone, né, no grupo que a gente já iniciou, e aí recebem em seguida, né, a gravação da aula e também o resumo que o Rafael vai apresentar. Ok? Um bom dia a todos, foi um prazer, viu? Estar com vocês aí, tá? Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Rafael? Nada.